Bom dia, crianças. Pessoal, muito legal, tudo tranquilinho por aí? Beleza. Vamos lá, que Deus abençoe a nossa aula hoje, que você consiga aprender bem todo o nosso conteúdo, né? Semana passada a gente viu um pouquinho sobre poesia concreta. E aquilo é sensacional, né? Que é um negócio muito divertido, é genial. E hoje a gente vai continuar falando sobre poesia, sobre os poemas, só que eu quero muito relembrar com vocês duas coisinhas antes da gente continuar nosso assunto sobre os poemas. O que é um texto em prosa e o que é um texto formado por versos, né? Então anota aí no seu caderno, texto em prosa. O texto em prosa, você deve lembrar, é o texto mais comum da gente encontrar nos livros, porque é o texto escrito de forma corrida, formado geralmente em parágrafos. Então o autor começa ali o parágrafo expondo as suas ideias, ele junta ali as frases, orações, vai formando um período, vai expondo as ideias até que ele chega no fim e põe um ponto final, e ele vai para outra linha e continua o seu texto explicando o assunto que ele está empenhado em explicar. E aí chega lá no final de novo, ponto final. Vai para o outro parágrafo e assim por diante. É o texto na sua forma, assim, vamos dizer assim, na sua forma mais natural da gente encontrar, aquele texto corrido. Ele costuma encher a página toda, ó. Tipo isso aqui, ó. Tá vendo? Isso é um texto em prosa. Então procure na tua casa, que provavelmente você tem um livro que apresenta um texto em prosa. Fácil isso, né? Tranquilinho. Mas e o texto que é formado por versos? É o texto em verso. Quando a gente fala texto em verso, você tem que lembrar o que é o verso. O verso, ele é um enunciado simples, uma frase, geralmente uma oração só, curtinha, e geralmente ela vem centralizada na página ou no canto, né? E aí debaixo dela vem outras frases curtas também, outras orações curtinhas, assim por diante. E o conjunto desses versos nós chamamos de estrofe. E quando você acaba uma estrofe, você deixa ali um espaço em branco para começar uma nova estrofe. E você coloca um novo verso, que é uma nova frase curta, e você pula para a próxima linha, posiciona outra frase curta, frase curta, frase curta. Isso são os versos. Onde é que você encontra muito isso? Que você bate o olho e você fala, opa, isso é um verso e uma estrofe. Nos poemas. Quando você bate o olho no poema, antes de ler, você já sabe que aquilo é um poema, geralmente, porque você reconhece essa estrutura de versos que juntos formam estrofes e o conjunto de estrofes que formam um poema. Tranquilinho isso, né? Então, o verso é uma linha simples, uma frase que é posicionada uma abaixo da outra, formando ali, em seu conjunto, os versos. Vou pegar aqui um texto em verso para você, ó. Esse texto, deixa eu encontrar aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de um texto composto em versos. Tá vendo? As linhas curtas, uma debaixo da outra, que formam uma estrofe, que formam outra estrofe, que formam outra estrofe, e assim por diante. No próprio livro de vocês, galera, meus alunos, no livro de vocês, ó, lá na apostila 3 tem o primeiro texto que tem lá é um texto formado em versos, ó. Aos versos unidos. E quando você une os versos, entre eles você tem um espaço aqui, ó. E entre esses espaços você tem uma estrofe. Tranquilinho, não é? O conjunto de versos, que são frases curtas, posicionadas uma debaixo da outra, o conjunto de versos nós chamamos de estrofes. Legal? Anotado? Então bora lá. Como a gente disse, qual que é o gênero mais comum de você encontrar texto em verso? Nos poemas, o gênero poético, né? As poesias. É exclusivo das poesias? Não. Porque vamos supor, você procura a letra de uma música que você gosta muito na internet. Como que essa letra vem escrita? Em prosa? Em parágrafos? Não. Essa letra da canção que você quer ouvir, que você gosta muito, ela vem escrita em estrofes, em versos e estrofes. Verdade? Legal. Então vamos passar para o nosso assunto principal, então. Vamos continuar falando das poesias. Agora que você já entendeu, já sacou que a estrutura da poesia e dos poemas
Uma estrutura clássica dela é essa formação em versos e estrofes. Existe toda uma classificação desses versos e dessas estrofes. Só que isso a gente vai deixar para o ano que vem, ok? Por hoje você só apenas guarde isso, que a poesia, de forma geral, ela é formada de forma clássica por versos e o conjunto de versos que tornam-se estrofes. Legal? Então vamos lá. O que mais? O que mais que você lembra quando a gente fala assim, poesia? O que você lembra? O que vem na mente? Provavelmente rimas. As rimas também é um elemento super importante do gênero poético. Vou ler um texto para você aqui, um poema, que se chama Soneto de Fidelidade, de Vinícius de Moraes. E preste atenção nas rimas e veja como é importante e bonita a rima dentro de um poema. Começa assim. De tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar o meu canto, e rir o meu riso e derramar o meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Vinícius de Moraes, Soneto de Fidelidade. Reparou nas rimas? E que legal que a rima dá um ritmo, dá uma musicalidade dentro do poema, né? Ó. Então houve a rima entre as palavrinhas tanto, encanto, pensamento, momento, contentamento, canto e pranto. E isso foi super importante, é super característico dentro da poesia. Não quer dizer que toda poesia precisa ter rima, não é isso. Mas é um elemento extremamente característico e importante dentro do gênero poético, as rimas. Então já vai anotando aí, rimas. E o que é a rima? Se você quiser a definição, né, da rima, a rima é esse emparelhamento da sonoridade das palavras, né? Você coloca palavras que que possuem semelhança entre o som das sílabas finais. Joinha? O que mais que é um elemento imprescindível, super importante, característico da poesia? A musicalidade, o ritmo. A gente viu que a rima imprime um ritmo, ele dá uma musicalidade para o poema. Mas não é apenas a rima que faz isso. Não, professor. Não, não, não. Não, não, não. O que mais que faz isso? Por exemplo, a escolha das palavras. Se você pega palavras que têm um som muito parecido, isso vai dar um ritmo ali no seu poema. Vou ler um outro poema para vocês que se chama A Onda. A Onda, que é do Manuel Bandeira, tá bom? Então repara só na repetição de som e a musicalidade que isso imprime no poema. Poema A Onda. A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda. Ainda anda aonde? Aonde? A onda anda. É até confuso na hora de ler, né? Mas veja que você tem essa repetição do som an no onda, anda, inda, né? Onde. Então isso dá um ritmo, uma musicalidade no poema. Não é apenas as rimas, mas também a escolha das consoantes, das vogais, das palavras que você vai usar, das sílabas tônicas. Quando você coloca lá André, café, a pé, essa rima da sílaba tônica dentre as palavras, a sílaba forte de cada palavra, vai dar um ritmo no seu poema. Tem um outro poema que é sensacional para a gente pensar sobre esse ritmo, musicalidade no poema. Então veja só. Esse poema também do Manuel Bandeira chama-se Trem de Ferro. Passava até na TV esse poema, viu? Na TV Cultura. Trem de Ferro, Manuel Bandeira. Ele começa assim: Café com. Deixa eu só ajustar aqui para eu conseguir ler tudo para vocês. Um minutinho. Café com pão, café com pão, café com pão, Virgem Maria, que foi isso, maquinista, agora sim, café com pão, agora sim, café com pão. Voa fumaça, corre, cerca, ai sou foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso, muita força, muita força, muita força. Oh, foge o bicho, foge o povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho, da engazeira, debruçada no riacho, que vontade de cantar. Até aqui. O poema continua. Mas até aqui, deu pra você perceber que tem uma musicalidade excepcional pelo uso dessas palavrinhas. Cada verso aqui é composto por apenas duas palavrinhas, no máximo três, nesse poema. Depois vocês pesquisem em casa. Duas a três palavrinhas em cada verso.
E você viu o que está acontecendo? Quando ele fala café com pão, café com pão, café com pão, Virgem Maria, que foi isso, maquinista, agora sim café com pão, agora sim café com pão, voar fumaça, nananana. Tá vendo o que está acontecendo? Qual que é o título do poema? O título do poema é O Trem de Ferro, a famosa Maria Fumaça, que tem aqui na cidade onde a gente mora. E quando a gente fala café com pão, café com pão, café com pão, a soma dessas palavras transmite pra gente, transmite pra gente a ideia da locomoção do trem, não é? Você consegue imaginar o ritmo do trem fazendo só que com café com pão, café com pão, café com pão e assim por diante. E quando o trem tá mais rápido e ele vai lá passando todas as coisas, né? Ele fala: foge o bicho, foge o povo, passa a ponte, passa o poste, passa o passo, passa o boi. Quem já viu o trem passando sabe que é assim, quando ele apita os bichinhos correm, as pessoas olham, né? E vai passando tudo. Então você vê na poesia a musicalidade, o ritmo, não apenas através da rima, mas através da escolha das palavras. Conforme você escolhe as palavras, as consoantes ou as vogais vão dar esse ritmo que você deseja no seu poema. Muito bacana, né? Então já deixa anotado aí, as suas poesias, elementos essenciais de uma poesia, hein? A estruturação em versos e estrofes, as rimas e a musicalidade e o ritmo através de repetições de consoantes ou vogais ou sílabas tônicas. E também tem algo que a gente não falou ainda, já encaminhando para o finalzinho, que nós chamamos de métrica. A métrica é o tamanho de cada verso. A gente não vai entrar muito nesse assunto hoje, mas você precisa saber que existe, tá bom? Não é o nosso foco. Que num poema, a métrica, ou seja, o tamanho do verso, é muito importante, porque isso também imprime uma musicalidade, um ritmo dentro do seu poema. Como eu disse, nesse último poema que nós lemos, O Trem de Ferro, de Manuel Bandeira, os versos são compostos de duas a três palavras. Isso dá esse ritmo de ir acelerando, acelerando, acelerando. Conforme fica mais rápido o poema, porque o trem vai ficando mais rápido, diminui essa quantidade de palavras no verso. Ó que sacada genial, não é? Muito bacana, pessoal. É. E assim, eu vou fechar hoje com vocês aqui essa diferença então, só para recapitular e fechar, entre o texto formado em prosa, o texto formado por versos e os poemas, as poesias como o tipo textual mais clássico do texto formado por versos e estrofes e elementos essenciais dentro de uma poesia, as rimas, a musicalidade, o ritmo, através dos jogos de palavra, das brincadeiras que você pode fazer entre as consoantes, vogais e as sílabas tônicas, né? A tonicidade de cada palavra e também a métrica, ou seja, o tamanho de cada verso. Espero que você tenha se divertido nessa aula, porque isso é genial. Vai agora para os exercícios. Deus te abençoe e até a próxima aula. Bye!